Olá, João Pedro Fonseca, estás aí em Leiria, não é? Bem-vindo aqui à Zem Talks Farol. És professor de música, um excelente flautista, já te conheço há muitos anos, sei mais ou menos do teu percurso e é fantástico, de certeza, ter-te como professor. Como é que estás a viver este confinamento, agora que estamos numa fase de resiliência e de recuperação, e como é que os teus alunos viveram toda esta confusão, não é? Toda esta modificação de comportamentos e de atitude perante esta tragédia que se abateu, e ainda vamos levar com ela uns meses, não é? Ou uns anos, dizem algumas pessoas. Como é que tu conseguiste ultrapassar e as estratégias que encontraste para ajudar os teus alunos e ajudar-te a ti também? Olha, olá João, muito obrigado pelo convite e pelos elogios. Oh, Eh, Olha, eu sou um indivíduo com alguma capacidade de sobrevivência e de reação, de modo que temos que dividir talvez isto em dois momentos, porque uhum. eh, tivemos Tu o e os primeiro alunos, não confinamento é? e temos um Ah, segundo, ok. e temos um segundo confinamento. Sim. Eh, e, portanto, entre confinamentos, tivemos as férias digamos, do verão, portanto, tivemos um primeiro período que, não tendo sido dentro da normalidade, nos permitiu estar em contacto com os alunos. Portanto, aquela rotina a nossa normal rotina foi menos afetada. Claro que sempre com imensos cuidados, por causa das questões de higiene, mas, portanto, foi um primeiro período e o início do segundo período, pronto, dentro de Dentro de uma uma certa normalidade, normalidade, não mas é? com muitas restrições. Agora, reportando-me ao primeiro confinamento, portanto, naquela altura era tudo uma grande novidade e eu penso que muitos de nós, inclusive os alunos, houve vários tipos de reações, mas os alunos e as faixas etárias com que eu lido, e como eles estão muito despertos para a questão das tecnologias, no imediato eles reagiram muito bem. Não é? E E depois, foi como fácil, assim? portanto, conseguir pô-los a estudar a partir de casa, não é? Exato. Aliás, quando nós fomos para o primeiro confinamento, nós fomos para casa e não estava definido nada. Nós ficámos à espera algum tempo que o Ministério decidisse como é que as coisas iriam Exatamente. ser. E como, portanto, nós já prevíamos mais ou menos o que é que iria ser proposto, e como nós estávamos ali numa altura portanto, em direção, em larga avenida para o final do segundo período, eu fiz logo, deixei logo os alunos sob aviso de que tínhamos que manter contacto e até recebermos diretrizes mais específicas do Ministério e da Escola. Na altura, eu mantive o contacto com os alunos e íamos nos encontrando através de diferentes plataformas, usando não o Zoom, mas que estamos a usar aqui, mas desde o Skype, o WhatsApp e talvez outro Messenger. Ah, pá, Não tudo que sei, põe à rede, ao fim e ao cabo, não é? tudo que vinha, tudo que vinha à rede. E isso permitiu-me, logo ali portanto, na primeira fase, que não houvesse uma ruptura. Eu achava que era importante, exatamente por causa das nossas dinâmicas, dos nossos ritmos de trabalho. Seria, como se costuma dizer, ali de repente ficar um vazio, seria basicamente a morte do artista. E, portanto, na altura foi assim, mantive-me em contato com os alunos, íamos, portanto, dentro do horário que costumávamos ter, íamos nos encontrando, ia-os ouvindo, ia-lhes pedindo gravações, curiosamente essa ferramenta revelou-se muito, 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 muito eficaz, porque os alunos com a necessidade de se gravarem, sendo que não são todos assim, mas a maioria com brio de querer apresentar as coisas
com qualidade, melhorou significativamente com esse processo. Obrigaram-se a melhorar, não é? Obrigaram-se a melhorar, a ouvir-se, porque Exato. uma coisa é nós termos alguém que nos diz o que é que está correto, o que é que e o que é que está para corrigir. Outra coisa é nós tomarmos consciência a partir de algo que estamos a ouvir, fomos nós que realizamos. No fundo, às vezes é um bocadinho como ouvirmos a nossa voz gravada ou ouvirmos a nossa voz quando estamos a conversar. É uma sensação Sei muito bem do que falas. Toda a gente diz Exatamente. que eu tenho voz de rádio, eu não sei onde, porque quando me ouço é só médios, não há graves, quer dizer, é horrível. Mas pronto, depois as pessoas têm outra noção. Não sei As se pessoas são têm os uma meus percepção, ouvidos. é uma percepção diferente, porque nós ouvimos a voz daqui assim, não é? Dentro, Exato, exato. dentro do nosso próprio corpo. Somos uma Quem caixa de nos ouve ressonância. fora, não. Justamente. Depois a minha escola, ou a escola onde eu trabalho, portanto, onde tenho a maior parte concentrada do meu Já agora podes dizer trabalho, a escola, não fica que mal. é a Escola de Música do Orfeão de Leiria, onde já trabalho há 25 anos. E organizou-se de uma forma muito rápida e muito estruturada para que pudéssemos funcionar de facto assim online. Bem, sabemos que as aulas online têm limitações, como todos conhecem, dependendo da net que temos, dependendo dos computadores que temos, e depois também dependendo até de outros fatores que têm a ver com o próprio ambiente que os alunos têm em casa, porque acontece um pouco de tudo, não é? As aulas online permitem-nos ainda assim acompanhar os alunos e ir ajudando e reforçando com outro tipo de ferramentas. É limitado, mas é mas é fazível, ao uma fim e ao forma. cabo, não é? Mas é uma Exatamente. fórmula. Uhum. Diria que, por exemplo, para aquilo que eu faço em específico, é ensinar um instrumento, e que são aulas individuais, apesar do som ser de facto uma condição, digamos assim, sine qua non, facilita bastante o facto de estarmos apenas focados no aluno, não é? Claro, Mas, claro. por exemplo, para outra disciplina que eu também leciono, que é a classe de conjunto, não é possível, não é? Quer É dizer, muito será difícil. possível quando existir o 5G, não é? Aí O será possível. 5G. Mas mesmo assim foi possível criar algumas ferramentas. Trabalhamos nessa disciplina e agora saltando aqui para o último confinamento e tendo aprendido com o primeiro, trabalhei com os alunos essencialmente por gravações, porque a filosofia da classe de conjunto é o tocar com o outro, é o ouvir, Exatamente. é o afinar, é o adaptar, é o equilibrar, portanto, é essa a aprendizagem, o pormos em prática o nosso trabalho com os restantes, esse entrosamento. Isso não se tem nessa disciplina. Claro. Mas ainda assim foi possível criar, e não é ter sido o único, midis de apoio para os alunos poderem ter a sensação de que estavam a tocar com os restantes. Sei de colegas meus que pediam individualmente, às vezes, a um dos alunos, fazendo os outros desligar os microfones e, portanto, Pois. enquanto aquele tocava, os outros em casa tocavam simultaneamente. Okay. Ou seja, é uma boa estratégia, por acaso. Essa não me tinha passado pela cabeça. tentou nem sempre funcionando da melhor maneira, Claro. porque se a ideia é fazer uma rotação, obviamente tens alunos que são mais seguros e outros que são menos seguros, e quem é menos seguro não aguenta da mesma forma a parada. Sendo que nós não controlamos o que é que os alunos estão a fazer com o microfone desligado, mas partindo do princípio sempre de que cada um estará a pôr o melhor de si e o seu empenho naquilo que está a fazer. E achas que os alunos se envolveram mais, trabalharam mais, estando em casa, tiveram que provar mais? Olha, João, nós temos vários tipos de alunos.
E no meu caso, e noutros casos próximos que fui observando, tivemos vários tipos de experiência. Olha, sem dizer nomes, posso-te falar do caso de uma aluna que eu tenho, que bastante talentosa, mas que no regime presencial, não sei se fruto das atividades que tem e enfim, de toda a envolvência da sua vida, andava meio dispersa e fez, por exemplo, ao longo deste primeiro trimestre, um trabalho mediano, muito aquém daquilo que são as suas reais capacidades. De repente, ao longo deste confinamento, e estando, pronto, sempre em casa, ela teve uma reação, aquilo disparou e de repente começou a trabalhar, começou a envolver-se de uma maneira completamente diferente. Ela fez uma evolução neste espaço de mês e meio superior aos outros 3 meses e meio que tínhamos trabalhado para trás. Por outro lado, Isso tenho demonstra alunos muito também a resiliência de alguns, não é? Exatamente. Comparativamente com outros. Mas, precisamente, e há mais casos assim de alunos que revelaram um grande poder de adaptação, que lidaram com as ferramentas que tinham da melhor forma e que quiseram fazer e dar o melhor de si. Mas tive também, e tenho também casos diferentes, casos de alunos Claro. que se emprestaram mais, que já não sendo brilhantes, deixaram-se um pouco consumir pela monotonia de estar sempre em casa Claro, e acabaram por fazer menos do que anteriormente. Pois em E casa há uma coisa também, chamada consola de jogos, não é? sim, e depois há alunos que têm mais, que têm mais, que estão mais acompanhados, outros menos. Exatamente. Lá E está, isso também. a tal situação, nem todas as casas são as mesmas, não é? Os ambientes e as famílias têm muita presença, né, neste tipo de situação. Sem dúvida. E muitos pais, porque tiveram que deixar os seus filhos em casa e ir trabalhar. Exatamente. E pronto, depois são jovens e muitos deles ainda não têm essa estrutura de autonomia e de. Tem aqui o diabinho a dizer: vamos fazer isto. Exatamente. Uh, Então, e tu, como professor, quais foram as tuas estratégias para conseguires, pelo menos, dobraste ou triplicaste o teu próprio trabalho, não é? Porque, ao fim e ao cabo, tens que fazer, tens que verificar, tens que estar mais atento, tens que fazer repetições. Também não é fácil, não é? Como é que tens aguentado? Olha, João, logo no início estava-te aqui a dizer que sou uma pessoa com algum espírito de sobrevivência. Portanto, se de repente o modelo é este, ok, vamos lá ver e vamos lá explorar e ver por onde é que podemos avançar. Ou seja, Tens uma atitude otimista sempre e realista em relação às coisas. bem, eu procuro, não digo que consiga Claro. sempre, não digo que consiga sempre. Mas procuro ser assim, reativo e reagir realmente positivamente às coisas. Portanto, alguns dos mecanismos já há pouco mencionei, Uhum. mas, mas foi isso. Olha, temos que dar aulas online, vamos lá para a frente, Uhum. preparar e, portanto, a tecnologia que tinha cá em casa da melhor forma para poder corresponder. Agora, quando me perguntas até que ponto é que isto pode subcarregar um professor e os alunos, obviamente que estar em frente a um computador 45 minutos não é a mesma coisa que estar presencialmente. Exatamente. Há, há, há ruídos de fundo, há questões que interferem enormemente na delicadeza do trabalho de quem está a ouvir aquilo que outrem está empenhado em reproduzir em som, não é? Exato. Ia só acrescentar que realmente há um acréscimo de trabalho porque
para além do trabalho dito síncrono que nós realizamos com os nossos alunos, depois chegam-nos as suas tarefas, nós temos que as ouvir, temos que as avaliar, temos que enviar um feedback para eles irem percebendo exatamente como é que estão ou não a avançar. Isso sim, isso acrescenta horas de trabalho. Olha, uma última questão. Achas que este modo online vai ficar para o futuro? Portanto, as aulas vão passar também a contar com mais este elemento de aprendizagem? Ou vai tudo voltar ao costume e o método presencial vai ser o preferencial? Olha, quer dizer, o método vai ser sempre preferencial, não é? Mas isto vai mudar de alguma forma, não? Bom, preferencialmente sempre o modelo presencial, porque nós temos aqui, sobretudo neste ramo, nuances em que o regime presencial tem uma plenitude que e faz parte do processo de aprendizagem, claro. Claro. Agora, acho que sim, acho que veio para ficar e como ferramenta complementar, sendo que já há muitos cursos que estão organizados online, inclusive há muitas universidades em que têm sistemas mistos de formação, não é? Online e presencial. Eu próprio fiz a minha profissionalização assim, de modo que tenho a convicção de que sim, e de que inclusive é uma excelente ferramenta complementar, porque mesmo antes de chegarmos a de nos vermos envolvidos, embranhados nesta situação, da qual eu espero que possamos sair o mais rapidamente possível, já tínhamos utilizado as plataformas digitais para dar algum tipo de apoio a alunos que estavam, por exemplo, para fazer um concurso, uma competição, ou para fazer uma admissão a uma universidade, ou outras provas do género. Já tinha acontecido e digo-te, João, que às vezes é mesmo a única solução e é ótimo que a tenhamos. Ok, João Pedro, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco nos MTalks Farol. Foi um gosto. Que corra tudo muito bem para ti e para os teus alunos, até para ultrapassarmos toda esta confusão, não é? E que os próximos anos sejam bem diferentes, para melhor, com certeza. Um grande abraço. Obrigado, João, e foi um prazer. Gostei muito de estar aqui este bocadinho contigo. Um grande abraço. Um grande abraço. Fica.